Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a este canal, o canal do pastor Felipe Lira. Eu quero trazer mais uma palavra de fé e esperança ao seu coração. Fique ligadinho conosco, você não vai se arrepender ao assistir esse vídeo por completo. Fique até o final, porque após a mensagem eu estarei orando por você, por sua família, uma oração abençoada em prol da sua vida. Eu já vou pedir que você deixe o seu comentário, deixe o seu nome, para que nós possamos estarmos aqui em oração. Deixe também o seu pedido de oração e com certeza o Senhor Deus, Ele vai te abençoar. Vamos à palavra de Deus. A palavra que eu tenho hoje para trazer ao seu coração se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Vamos entender. Neemias, ele era o copeiro, era uma espécie de empregado do rei, na época o rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que ele estava lá na fortaleza do rei, quando de repente chega um dos seus irmãos da sua cidade natal, lá em Jerusalém, em Judá. E a Bíblia diz que ele perguntou pelo povo como é que estava a cidade, e alguns dos seus irmãos disseram: olha, agora há pouco vieram os inimigos, destruíram tudo, queimaram as casas e levaram os restantes para serem prisioneiros. Quando o Neemias ouviu isso, o Neemias ficou arrasado. Aqui já tem uma lição. Eu não sei se você observou, mas no versículo 1 a Bíblia diz que o Neemias estava na fortaleza. Qual é a nossa fortaleza hoje? A nossa fortaleza é o Senhor Jesus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso lugar forte. Davi, ele disse: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: independente se o Neemias estava na fortaleza, ele não pôde evitar a má notícia chegar. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que independente de você estar na fortaleza, ou seja, em Jesus, você não vai ser atacado pelo inimigo. Só que entenda, ele estava na fortaleza, a má notícia chegou, o que é que ele fez? A Bíblia diz no versículo 4 assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então você percebe que ele até se lamentou. A Bíblia diz que ele se lamentou, chorou, se lamentou, porém foi por alguns dias. O Neemias, ele não ficou todo o tempo se lamentando. Ele não ficou o resto da sua vida se lamentando. Por que isso? Por que aquilo? Porque isso é o que muitas pessoas têm feito. Ficam questionando a Deus pelo fato de passarem por problemas, pelo fato de passarem por lutas. Não sabem que tudo isso é normal. Volto a repetir, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não mentiu para nós. Ele não disse: me aceite que a sua vida será um mar de rosas. Não, ao contrário, vai ser luta, vai ter oposições, vai ter dificuldade, vai ter momentos que vamos nos sentir para baixo, vai ter momentos que a má notícia vai chegar. E chegou para o Neemias, independente se ele estava na fortaleza. É preciso você entender isso de imediato. Ele estava na fortaleza, mas a má notícia chegou. Agora, o que foi que ele fez? Ele reagiu.
Você precisa se levantar, você precisa reagir. Você não pode ficar o tempo todo chorando, se lamentando, porque nada disso vai mudar. Chorar e se lamentar, nada vai mudar. O problema ele só vai ganhar força e vai piorar mais ainda. Então, o Neemias chorou, se lamentou, sim, ele é ser humano. Não é errado você chorar, se lamentar. Somos seres humanos. Mas viver chorando e se lamentando, nada vai mudar. Ah, porque eu perdi o trabalho. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque aconteceu aquilo. Aí eu te pergunto, mudou alguma coisa em você falar, em você viver se lamentando? Nada mudou. O Neemias, ele entendeu isso. O que é que ele fez? A Bíblia diz no versículo 4, sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ele não ficou o tempo todo se lamentando, chorando, perguntando a Deus, ou até mesmo culpando a Deus. Não. Ele entendia que fazia parte. E ele disse, espera aí, já que aconteceu, eu não posso ficar aqui chorando e me lamentando. Ele se lamentou por alguns dias, ao que é que ele fez depois? E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Oh, glória! Ele se lamentou, ele chorou por alguns dias, mas depois ele disse, eu vou me levantar, eu preciso reagir. Ele jejuou, ele orou a Deus, porque isso tem outra lição também. Ele entendeu aqui que o problema, a batalha, não era apenas uma batalha física, era uma batalha espiritual. Os inimigos foram lá, queimaram as casas, levaram o povo para ser prisioneiro em cativos, mas ele entendeu que era algo espiritual, não era algo apenas natural. Por isso que ele jejuou e ele orou. Então você precisa entender isso também, que tem batalhas que você vai ter que entrar no campo espiritual. Você vai ter que jejuar, você vai ter que orar. O próprio Jesus disse para os discípulos que não puderam expulsar o demônio do filho de um rapaz. Por que nós não conseguimos, Jesus? E ele disse, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, tem batalha que é espiritual. Você vai ter que jejuar e orar. Então ele jejuou e orou. Aí o que foi que aconteceu? Como ele era o copeiro do rei, ele foi servir o vinho para o rei. No capítulo 2, ele vai servir o vinho para o rei. Aí o que é que acontece? Versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que veio posto vinho diante dele, e eu o tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Então veja o que foi que aconteceu. O Neemias ele foi servir o vinho para o rei Artaxerxes. Quando ele chega lá, triste, cabisbaixo, o rei não sabia nada. E também o Neemias não falou nada. Só que o Neemias, ele nunca esteve triste diante do rei. Aí o rei percebeu, peraí, Neemias, você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Como diz um amigo, né? Você chupou limão azedo? Está com uma cara meio estranha? Aí ele pegou e abriu o jogo. Eu acredito que foi Deus tocando no coração do rei. O Neemias estava lá servindo o rei percebeu, você está triste por quê? O que é que está acontecendo? Aí ele teve a oportunidade da sua vida, ele contou para o rei. No versículo 3, o Neemias vai responder para ele o seguinte, e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então observe que o Neemias ele abriu o jogo, ele disse, ô rei, como eu não estaria triste? Agora há pouco fiquei sabendo que os inimigos foram lá na cidade do sepulcro dos meus pais, destruíram tudo, fenderam os muros, ou seja, derrubaram os muros, as muralhas, queimaram as casas e levaram o povo para ser prisioneiro. Eu estou triste por conta disso. E o rei ofereceu ajuda para ele. No versículo 4, o rei pergunta, e o rei me disse, que me pedes agora? A oportunidade que o Neemias teve foi agora.
O que é que você me pede? O que é que eu posso fazer por você? Sabe o que é que eu acho bonito? Que o Neemias ele poderia agir aqui pela raiva. Ele poderia agir pelo coração. Rei, eu quero vingança. Eu quero me vingar. Eu quero que o Senhor me dê um grande exército para eu ir lá e matar todos. Ele não fez isso. Ele entendeu que a batalha era espiritual. Ele reagiu, mas de maneira correta. Quando o rei disse, o que é que você quer que eu faça? Como é que eu posso te ajudar? O versículo 4 ainda ele diz, então orei ao Deus dos céus. Ele orou. Ele disse, espera aí, rei, que eu vou aqui orar. Eu preciso falar com o meu Deus. Eu preciso contar para Deus. Deus precisa ficar sabendo. Ele recebeu a oportunidade de se vingar. Ele recebeu a oportunidade de juntar um grande exército, porque o rei era poderoso para isso, para dar para o Neemias. O rei não disse, o que é que você quer que eu faça? O rei gostava muito do Neemias, que era um homem de confiança. Como é que eu posso te ajudar? Espera aí que eu vou orar ao meu Deus. Ele foi orar. Neemias, ele não fazia nada sem a direção de Deus. Amigo, você precisa se levantar, você precisa reagir, você precisa se erguer, mas você não tem que fazer do seu jeito, da sua maneira. Não é por impulso, não é pela raiva. Não, ele vai ter que me pagar, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que... Não! Entenda, existem batalhas que são espirituais. E essa que o Neemias ele estava passando, apesar de ser uma batalha também física, mas era algo espiritual, porque se não fosse, ele não orava a Deus, ele não jejuava. Ele jejuou e orou, até mesmo para falar com o rei. Quando Deus deu a oportunidade do Neemias falar com o rei e pedir algo para o rei, o Neemias ele não pediu para se vingar, ele orou. E o versículo 5 diz, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que cheguem a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então veja que tudo que o Neemias pediu, o rei deu para ele. Mas não era porque o rei era bonzinho, é porque a boa mão de Deus estava sobre Neemias. O Neemias ele não pediu muita coisa, ele disse, rei, eu só quero que o senhor me dê um tempo aqui, uns dias de folga, e eu preciso ir na cidade dos meus pais para reconstruir os muros. Peço também que o senhor me dê a autorização e envie uma carta para Asaf, para que ele libere lá a passagem pelo rio, para eu poder trabalhar. Até mesmo madeira, alguns materiais para eu poder edificar, reconstruir o muro e as casas. E o rei tudo deu, porque a Bíblia diz no versículo 8, no finalzinho, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então volta a dizer, o rei não deu porque ele era bonzinho, mas é porque Deus estava no negócio. Meu amigo, minha amiga, você precisa reagir. Neemias, ele reagiu. Ele chorou e se lamentou por alguns dias. Mas depois ele se levantou, ele jejuou, ele orou, foi falar com o rei. Deus tocou no coração do rei. O que é que está acontecendo, Neemias? Ele abriu o jogo, o rei ofereceu ajuda, Neemias pediu ajuda, só que antes de pedir, ele orou de novo a Deus. Ele não deu um passo se Deus não dissesse. Não haja pela raiva. Não haja pela revolta. Não, eu estou revoltado, ele vai pagar. Não, ore a Deus. A vingança pertence ao Senhor, a Bíblia diz. Coloque essa palavra no seu coração. Você precisa reagir.
mas reaja da maneira correta, reaja da forma certa, da maneira que Deus te orientar. Eu não vou continuar aqui a leitura porque o texto é longo, mas depois você dá uma meditada, você vai perceber que quando Neemias ele chegou lá, não foi fácil. Ele sofreu oposições. Se levantou um tal de Sanbalate e Tobias que começou a escarnecer dele, começou a zombar dele. Mas a Bíblia diz que o Neemias ele conseguiu reedificar as muralhas de Jerusalém. Primeiro porque a Bíblia diz que o coração do povo estava voltado para o trabalho. Então ele conseguiu se erguer, ele conseguiu reagir. O inimigo ele destruiu sim, mas o Neemias ele reagiu e Deus deu para ele tudo de volta. Reaja. Não viva chorando, se lamentando. Como diz, né, chorando o leite derramado. Não. Há esperança. Há esperança para você, mas você precisa se levantar e reagir. Assim como Neemias reagiu. E lembre-se, não é porque você é de Deus, não é porque você é da igreja, digamos assim, que você não vai passar por luta. Você vai passar sim. E se brincar até por maiores lutas do que pessoas que não são de Jesus passam. É normal, faz parte. Até o reino de Deus é tomado à força. No mundo tereis aflições. Independente se você está na fortaleza, que é Jesus, a má notícia irá chegar. Agora, o que é importante? É como você vai encarar a má notícia. É como você vai encarar as coisas dessa vida, os problemas dessa vida. Encare como Neemias. Levante-se, reaja, jejum, ore, e Deus ele vai te conceder essa vitória, essa graça. Eu quero orar com vocês agora. Se você precisa da minha oração, está passando por algum problema, seja na saúde, seja espiritual, não importa. Eu quero ser usado por Deus agora para entregar sua vida nas mãos dele e ele fazer a obra, uma obra que ninguém pode fazer. Você crê nisso? Então feche seus olhos onde quer que você esteja agora. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu me coloco agora em oração diante do Senhor, em primeiro lugar, meu Pai, para entregar a vida dessa pessoa que está passando, meu Deus, por um problema, meu Pai, de saúde. Um problema que tem, meu Pai, deixado a saúde dessa pessoa. Um problema que tem deixado, meu Deus, a vida dessa pessoa arrasada, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que não consegue mais andar. Essa pessoa que está com a sua visão comprometida, a sua audição comprometida, o sistema reprodutor do seu corpo não funciona mais, o sistema imunológico, meu Pai, o sistema de defesa. Pai, o Senhor vai tocar agora com o teu poder, o poder curador. O Senhor vai arrancar, meu Pai, esse mal agora. O Senhor vai arrancar essa enfermidade, essa doença, esse câncer, esse tumor maligno, benigno, seja o que for, meu Pai. O teu poder cura, meu Pai, pois agora eu determino a cura sobre essas pessoas, meu Pai. Passe agora, meu Pai, onde quer que cada uma delas estejam com o teu poder. Pai, assim como Neemias, meu Deus, ele se levantou para reagir. A tua palavra diz que ele até chorou e se lamentou, mas foi por alguns dias, Pai. Ele não ficou o tempo todo se lamentando, meu Deus, procurando culpar alguém. Não, meu Pai, ele jejuou, ele orou. O Senhor deu oportunidade de ele se abrir para o rei. O Senhor tocou no coração do rei. O rei não era uma boa pessoa, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, a mão do Senhor estava sobre Elias e, meu Pai, tudo deu certo. Porque o Neemias, meu Pai, ele não agiu pela raiva, ele não agiu pelo ódio, pela vingança, não. Quando ele teve a oportunidade de pedir ajuda ao rei, antes ele disse: espera que eu vou orar ao meu Deus. Ele orou, Pai. Ou assim como eu estou orando agora, orando por todas essas pessoas, porque eu tenho uma certeza, meu Pai, que a tua palavra é poderosa para trazer aquilo que não existe, meu Pai, para fazer o sobrenatural acontecer na vida de todas essas pessoas. Portanto, eu decreto, declaro e determino que esse povo, esse homem, essa mulher, está abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus. Coloca no coração essa palavra e eu tenho certeza que Deus ele vai
te honrar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta lá, se inscreva no nosso canal. Eu vou deixar aqui em cima, olha, mais uma palavra abençoada para você assistir, para você acompanhar. Uma palavra muito boa também que vai te ajudar. Só é você apertar aqui nos cards e aí Deus ele vai falar contigo, tá ok? Que Deus possa te abençoar. Sábado estaremos novamente nesse mesmo horário, a partir das 7 horas da noite. Estarei trazendo outra palavra ao seu coração, uma palavra de fé e esperança para te levantar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus planos, seus projetos, em nome de Jesus. Tchau, um abraço a todos.